Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Meu dileto e amado irmão e irmã, ouvinte desta emissora e internauta que nos segue e acompanha. Há momentos em que o ser humano acredita que já não consegue recomeçar. Os erros do passado, as feridas interiores, os pecados repetidos e os fracassos parecem tornar o coração pesado demais. Mas o Evangelho deste domingo nos mostra algo profundamente consolador. Cristo continua olhando para cada um de nós com misericórdia. E nessa manhã eu quero meditar com você sobre esse tema, o olhar de Cristo que recomeça a vida. Jesus não olha as pessoas apenas pelo seu passado. Ele vê aquilo que a graça ainda pode realizar mais nas pessoas. Isso nós podemos trazer para a nossa própria vida. Se Jesus fosse balizar a nossa vida pelo nosso passado, muitas vezes seria difícil. Porque a gente já fez, todos nós já fizemos tantos desprezos a Deus, às pessoas, por causa de orgulho, falta de conversão. Então a gente precisa tomar essa consciência, o meu passado a Cristo pertence. Isso é maravilhoso. O mundo costuma etiquetar tudo, né? Esse não muda, essa pessoa não tem jeito e já fracassou por completo. Às vezes até a gente fala isso. Diante de situações adversas, a gente tem essas bobagens, né? É horrível isso. Mas Deus vê bem mais longe, bem mais longe, bem mais longe. São Beda, o Venerável, século VIII, comentando a vocação de Mateus, dizia: o Senhor viu o publicano e porque o viu com misericórdia, escolheu. Mateus era um homem prestável, profundamente rejeitado pelo povo e tinha certo ódio dele, era um cobrador de impostos, vivia batendo na porta das pessoas para cobrar impostos. É triste. Ele era um cobrador, homem mal visto, associado à corrupção e ao abuso financeiro, como hoje. Muitos desses homens públicos da nossa república hoje não têm o mínimo de consideração do povo por causa das suas atrocidades, seja no judiciário, no executivo, no legislativo. Mas se Jesus quiser curá-los e eles abrir o coração, a cura é para eles, o perdão também é para eles. Mas, aí você me pergunta, mas por que não ocorre isso, essa conversão? Porque ali os corações estão entumecidos pelo orgulho profundo, aquela pertinácia, aquele desejo de mandar nos outros, de prender as pessoas de qualquer jeito, de não respeitar uma idosa, uma mãe. É assim. Mas, se realmente abrir um resgo de arrependimento, de exame de consciência, Deus age. E a vida começa a mudar. Nós também precisamos mudar sempre. A conversão é uma tarefa permanente na nossa vida. Porque nós somos atormentados pelo demônio, que está sempre a nos rodear, como diz o apóstolo Pedro. Há esses demônios da meia-noite. Há muita desgraça na nossa vida que, se a gente não tiver uma disponibilidade interior para refutar, a gente vai se tornando amargo, infeliz, triste, desolado. Que tristeza isso, né? Isso não pode ter lugar na nossa vida. Nós não podemos viver disso.
E é claro que nós cristãos precisamos recomeçar sempre. Sempre recomeçar a vida espiritual, direção espiritual, confissão, leitura espiritual, oração, adoração. A gente precisa estar recomeçando sempre. A confiança, porque vem as dores, vem o sofrimento, vem um processo na justiça, vem uma miséria qualquer na nossa vida, tudo acaba, você não confia mais, né? Não. Nós confiamos plenamente na bondade permanente de Cristo. Recomeçar a pureza de pensamento, de corpo e de tudo, né? Recomeçar sempre o relacionamento familiar precisa mudar sempre. A família precisa mudar sempre o relacionamento. E esse bom relacionamento da família, ele ocorre quando há um bom relacionamento entre o pai e a mãe, o esposo e a esposa. Um relacionamento amoroso, aquele desejo de fazer o outro feliz. Não é só aquele desejo de extrair prazer do corpo da pessoa, é o desejo de fazer a pessoa feliz. Esse amor de almas, né? Que é um amor que transcende a própria sexualidade, vai além disso, né? Porque um casal precisa preocupar-se com a salvação de um do outro. E pensar que Deus nunca desiste da gente. Por mais cabeçudo que sejamos, por mais que a gente tenha tantas misérias, tantas desgraças na nossa vida, mas Deus não esquece da gente e não deixa de nos amar. E aqui a frase de Fulton Sheen para hoje é interessante. Deus escreve reto mesmo nas linhas tortas da nossa história. Isso é um pensamento que muita gente fala, né? A régua de Deus é reta, a retidão de Deus, a verdade, a santidade de Deus é uma linha reta. A nossa vida é às vezes cheia de curvas, de ocasos, mas a linha de Cristo, de Deus, é reta na nossa vida. Quantas vezes o Senhor transforma justamente aquilo que parecia derrota em caminho de salvação para nós. Eu tenho tantos exemplos de pessoas que chegaram a esse patamar de conhecimento. Nos momentos mais difíceis da vida, Deus realizou obras maravilhosas. E aqui entra algo muito importante. Misericórdia não significa aprovação do pecado. Você ter misericórdia, você não está acolhendo o pecado. Às vezes nós temos esses problemas dentro da família. O filho, a filha que entra de cabeça para baixo no pecado, na miséria, traindo os pais, traindo a família, traindo os princípios. Então você condena isso, mas a misericórdia para acolher o pecador de volta, ela precisa estar sempre em modo ativo, não em stand-by, mas em modo ativo. Cristo acolhe para transformar. Nós também acolhemos o pecador, mas não o pecado. Isso é importante saber. O Sagrado Coração de Jesus, cujo mês celebramos, ele é manso e misericordioso, mas também chama a conversão. Nós vivemos esses tempos inglórios em que muitos confundem misericórdia com permissividade. Não é isso. Jesus ama profundamente o pecador, mas deseja libertá-lo do pecado. E São Padre Pio de Peltrautina dizia sempre, Deus nos ama, mas quer que levemos a sério nossa conversão. Isso é forte. Deus nos ama, mas quer que a gente leve muito a sério a nossa conversão, não voltar ao vômito do pecado. Então, o que eu posso dizer para você que reza comigo? Não tenha medo de recomeçar. Talvez você tenha caído muitas vezes. Continue voltando para Deus.
A misericórdia de Cristo é maior do que as nossas fraquezas. E neste mês do Sagrado Coração de Jesus, somos chamados justamente a confiar mais profundamente neste amor que acolhe, cura e transforma a mim e a você e a todos nós. Sagrado Coração de Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Amém. O Evangelho de hoje, Mateus 9, 9 e 13, Jesus diz, aliás, o Evangelho diz, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse, segue-me. E Mateus levantou-se e seguiu Jesus. Depois Jesus afirma, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E conclui, quero misericórdia e não sacrifício. Eu penso que na igreja nós precisamos romper com o zelo amargo. Tem muita gente com zelo amargo na igreja, muita gente. Uns que em nome da defesa da tradição da igreja têm um zelo amargo. Parece que todos que não estão contigo estão condenados, estão fadados ao inferno. Isso não é verdade. A gente vê muito isso na internet, nas brigas de internet, onde pessoas com zelo amargo não têm esse sentimento de misericórdia e não sacrifício. Nós temos que ter muito cuidado com isso, muito mesmo. Porque, às vezes, essa petrificação da tradição, as pessoas pegam a tradição e dogmatiza aquilo que a igreja já fez toda uma leitura, uma releitura, já fez suas mudanças, e você começa a condenar, a colocar no inferno até o Papa. Isso não é atitude de católico. Nosso amor ao Papa deve ser incondicional. Se o Papa é velho, novo, negro, branco, amarelo, não importa. Se o Papa tem tendência mais para o relativismo, ou mais para o radicalismo ortodoxo, não importa, é o Papa. Porque catolicismo é humildade. Ser católico não é fácil. Sem humildade ninguém dá conta de ser católico. Esse é o ponto. E a gente não pode ser realmente, verdadeiramente católico com esses corações amargos, zelo amargo, como se ninguém tivesse certo, só você certo, como se os outros não prestassem, só você presta. Isso não é uma forma correta de ser católico. Nós não podemos concordar com o relaxo, com os abusos litúrgicos, com os abusos teológicos, bíblicos, não. A gente não concorda, mas também não vamos matar essas pessoas ou extirpá-las com as nossas palavras. Devagar com andor, porque o santo é de barro. Nós precisamos dosar sempre a nossa vida a partir da humildade e da misericórdia. Que Deus nos ajude a viver o nosso chamado, Ele que grita pelo nosso nome, para que nós possamos entrar na posse do reino. Amém. Convido à oração juntos em espírito. Senhor Jesus, olha para nós com misericórdia. Tu conheces nossas fraquezas, nossos pecados, nossas lutas interiores. Não permitas que o desânimo nos afaste da Tua graça. Dá-nos coragem para recomeçar, humildade para reconhecer nossos erros e confiança no Teu amor misericordioso. Abençoa aqueles que hoje se sentem indignos ou afastados da fé, os pecadores arrependidos, os que carregam feridas profundas na alma. O ressuscitado vive entre nós e que o Sagrado Coração de Jesus faça de nós cada vez mais amorosos a Ele e ao Imaculado Coração de Maria. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia do Senhor e uma santa missa profundamente vivida e celebrada. Amém.